E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo o meu companheiro de sempre, Alcir Almeida, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da sucessão e aperfeiçoamento das raças, logo após a nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Muito obrigado, Ricardo Honório. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. Forte abraço a cada um de vocês. Almeida, nós paramos na semana passada na questão 690. Hoje nós vamos para a questão 691. Eu acho que hoje nós vamos, você principalmente, vai trabalhar com o conceito de raça mais uma vez, né? Que esse capítulo todo Kardec usou muito essa palavra. A palavra raça, raça, raça. Nós já comentamos nos programas anteriores essa questão do conceito de raça, mas na questão 691, o Kardec fez a seguinte pergunta: qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, o Kardec quer saber, do ponto de vista físico, Almeida, o que é que distingue, o que é dominante na distinção das raças primitivas? Bom, respondendo dentro daquele conceito que eu já bati 2 semanas atrás, né? Uhum. Eu não gosto do conceito de raça e eu vou responder sobre culturas primitivas. Tá certo. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das culturas primitivas? As culturas primitivas, quanto mais primitivo, mais vai ser a predominância da força física, da imposição pela força do braço, né? Nós vamos encontrar isso em todas as civilizações. Ou seja, mais força, menos raciocínio, menos raciocínio. Inteligência, né? Quando você encontra uma civilização mais avançada, se você se impõe pela intelectualidade, para o bem e para o mal. É verdade. Para o bem e para o mal. Bem lembrado, bem lembrado. Né? Para o bem e para o mal. E nas mais primitivas é a força física, né? Para você ser líder de uma comunidade, você tinha que ter braço. Fosse o braço para trabalhar, para puxar um arado, para pegar um machado e derrubar mais árvores, para ter mais lenha no inverno, seja lá o que for, nós estamos ferrados. Coitado de mim, nós estamos lascados. Eu estava desempregado nessa... Pois é, você não ia ser um líder, né? Não ia ser líder. Não ia ser líder. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Então, o mais forte, o mais alto é que alcançava a posição de destaque. E repito, para o lado bom, então ia ser um líder no trabalho, ia ser um líder na hora de cultivar a terra, porque ele ia ter mais força para cultivar mais quadras, maior espaço para plantar mais, então ele mereceria ter mais terras porque plantava mais. Tem todas essas consequências. À medida que nós nos desenvolvemos em formas culturais mais elevadas, isso começa a perder força e começa a transitar o poder, a liderança, o status para a força do intelecto, né? Então você não consegue imaginar um presidente dos Estados Unidos hoje, é porque eu sou o homem mais forte dos Estados Unidos. Não existe isso, né? É o cara que é capaz de articular, de negociar, de convencer as outras pessoas que ele é o melhor para ocupar aquele cargo. Até na época do lenhador, ele não foi presidente porque era lenhador. Não, é porque ele era capaz né, de produzir mais e de ser um elemento com um resultado melhor para a sociedade, o resultado melhor para a coletividade. Exato. Então, respondendo objetivamente, qual é, do ponto de vista, o caráter distintivo dessas culturas primitivas? A predominância da força física, né? A predominância do braço. O cara que era capaz de usar melhor a machado, usar melhor a enxada, usar melhor a espada. A espada, exato. Né? Hoje em dia, é quem usa melhor a escrita, quem usa melhor a caneta, quem usa melhor
o papel. E é interessante o que você disse, Almeida, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Porque muitas vezes nós somos, eu acho que de maneira geral, sempre enaltecemos a inteligência, né? Oh, nossa, fulano é inteligente, que coisa boa, ele é inteligente, ele é mais evoluído porque é mais inteligente. Cuidado com essa frase. Cuidado com isso, porque muitas vezes melhor seria se ele não fosse que ele tão fosse inteligente. um bruto, melhor seria que fosse um bruto. Né? Porque ele pega toda a sua capacidade intelectual e usa para o mal. Isso. Né? E a gente vê isso hoje mais do que nunca. Hoje que eu digo, na atualidade. Sim. Né? Quantas inteligências trabalhando... Para falar bonito e enrolar o que escuta. Infelizmente. É isso aí. Vamos à resposta, Almeida. Uhum. Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Né? Uhum. Kardec perguntou qual era o ponto que diferenciava e os espíritos disseram que era o desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Pois é, né? Às vezes a gente não percebe isso. Por exemplo, na hora que você coloca uma série de troncos de madeira para flutuar na água, você amarra ele, você os liga para poder botar carga e transportar. Você está usando o quê? A força da água, a força da natureza para transportar a grande carga. Né? Você usa a natureza em seu favor. Em seu favor. Quando você... não, mas eu preciso ir para o outro lado. E aqui a água está parada, é o oceano. Aí você usa o vento, é força da natureza. É a evolução, é o progresso. Né? E quando o homem descobre que ele consegue flutuar sobre o ar, que esse ar é capaz de lhe dar sustentação... Ele possa ir mais rápido daqui, lá na Paraíba. Aí ele junta a velocidade com a sustentação do ar, faz o avião e por aí vai. Por aí vai. Né? Então a colocação é essa, as culturas evoluem das culturas mais primitivas, onde o uso da força é mais determinante, para culturas mais avançadas em que o intelecto se impõe. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Meu pai do céu. E aí, Almeida, está na lei da natureza você pegar uma vaquinha ali que produz 10 litros de leite por dia e você faz uma mutação genética que ela vai produzir 50 litros. Eu acho que tem uns 2 programas atrás nós estávamos falando da teoria malthusiana, né, da preocupação, Isso. né? Isso. E você comentou que o avanço tecnológico supriria as demandas por alimentos. É interessante isso, né? Porque você deu um exemplo sensacional. A primeira vez que eu ouvi falar que uma vaca era capaz de produzir 30 litros por dia, eu achei aquilo uma loucura. Eu ali em Miraí, morando em Miraí, interior de Minas Gerais, sabendo que uma vaca, quando dava 5 litros, o pessoal já estava estourando foguete. Poxa, uma vaca que dá 35 litros. Mas não é de uma tirada só. Mas num dia, caramba, isso aí é quase 12 litros cada vez. É uma loucura. Mas imagina o que nós seríamos se nós não tivéssemos o milho híbrido. Né? E, para quem não sabe, o milho nativo que os espanhóis encontraram, com os indígenas lá no século XV, aqui nas Américas, já não era o milho natural. Já era híbrido. Já era modificado. Já era geneticamente modificado por miscigenação. O arroz que você come quase que diariamente, nós brasileiros quase diariamente comemos arroz,
Ele não tem mais nada a ver com o arroz nativo da Ásia, que começou a ser cultivado no Vale do Rio Tse 5.000 anos atrás. Rio Amarelo. Rio Amarelo. Eu falei Tse, né? Foi. O Tse não é... É amarelo. É amarelo, né? Rio Tse é Rio Amarelo. Então falamos certo. Então o que acontece? A gente tem que perceber isso. Quando alguém fala, não, esse negócio de modificação genética, caramba, seres humanos fazemos modificações genéticas há milhares de anos, seja no arroz, seja no milho, seja nos cães. O cão é o mais antigo companheiro do homem. Isso aí já, 12.000 anos atrás, já tem evidências arqueológicas que os cães já estavam domesticados. Agora, o cão que foi domesticado, se você põe do lado um chihuahua e põe do lado um São Bernardo, não tem nada a ver com aquele cão. Né? Nós modificamos. E alguém fez num laboratório? Não, não foi. Foi seleção. Não foi seleção natural, foi seleção direcionada. Mas nós, seres humanos, modificamos os cães. Para ter um São Bernardo, que é um animal, parece um boi, e ter o Chihuahua, que cabe dentro de uma bolsa de madame. Então a gente tem que ter essa percepção. Nós atuamos modificando animais e plantas há muitos milhares de anos. Então, faz parte da lei natural? O Pai Eterno nos deu a inteligência para atuar. E temos atuado, sim. E temos modificado, sim. Perfeito. Faz parte. Faz parte. Perfeito, Almeida. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição e o próprio homem é o instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Aí tem outra perguntinha. Tem uma subpergunta. Mas o homem, pergunta Kardec, mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui o seu mérito? É interessante isso. Então, quando o homem resolveu cruzar ali, né, um cão A com um cão B, ele não estava pensando, eu vou fazer esse cruzamento para a evolução da natureza. Eu vou fazer isso aqui porque talvez nasça um cachorrinho mais forte, mais valente, que eu precise dele para fazer a defesa da casa. Isso. Ele não está pensando na evolução, está pensando no bem dele. No interesse pessoal. Interesse pessoal. Aí o Kardec pergunta, se ele está fazendo isso em interesse próprio, não diminui o seu mérito de estar promovendo a evolução da natureza? Olha, eu vou fazer uma pergunta bem besta. Você já fez iogurte em casa? Não. Nunca? Não. Interessante. Já há muito tempo nós identificamos lá em casa a intolerância à lactose. Eu que fui criado com... Intolerância láctea. Eu que fui criado bebendo leite direto do peito da vaca. Aí esse negócio, depois de velho, a gente começa a aparecer essas coisas. Caramba. Se eu tomar um iogurte daquele hoje, as reações são... desastrosas. Gostou, né? Pois bem, caramba, quando alguém está fazendo um iogurte, pegou um leite bovino, né? Leite da vaca, e pegou aquela cepazinha ali, daqueles seres microscópicos, colocou no leite, deixou aquilo ali 24 horas para fermentar, para fazer iogurte. Ele está interessado no bem-estar daquele bichinho? Não. Está nem aí. Mas a possibilidade daquela forma espiritual, aquele princípio inteligente vir à matéria e ter um ciclo de vida, curto que seja, não é um benefício para ele? Ele está promovendo a existência, daqui a alguns milhões de anos, de um novo espírito. De um novo espírito, daqui a sei lá quantos anos. Quantos milhões de anos. Mas ele vai chegar ao pensamento contínuo e ao livre-arbítrio. Ele vai chegar lá. E o homem como disse aqui, instrumento de Deus
é corresponsável da criação. Sim. Né? E nós já falamos aqui outras vezes, Almeida, que coisas, repetindo, se me permite, nós somos filhos de Deus, Somos. a quem Deus daria o poder de ser co-criador com ele, se não aos seus filhos. Claro que cada um no seu... Dentro do seu quadrado, dentro da do sua seu capacidade. quadrado, dentro da sua capacidade. Então, hoje a gente não pode promover um espírito XYZ, mas a gente pode promover uma bactéria daquela para que ela vá tendo experiências Aham. existenciais e crescendo. Sim, No seu... e aquela história, durante milênios, nós selecionamos cães que tinham a capacidade de proteger o rebanho. Né? Nós, antes de descobrirmos a agricultura, nós éramos pecuaristas. Nós começamos a criar ovelha, começamos a criar animais outros, né, para o nosso sustento. E a gente começou a usar o cão para nos ajudar a tomar conta daquilo ali. Ora bolas, nós não estamos, de alguma forma, ainda que seja com interesse maior de proteger o rebanho meu, eu não estou dando a possibilidade daquele futuro espírito aprender um pouco de espírito gregário, de proteger os interesses, de proteger aquele rebanho, de proteger a sua existência e daqueles com quem ele se interessa. Poxa vida, a gente tem que perceber isso. E que se exploda que é interesse pessoal. O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, usa da nossa ignorância para atingir os objetivos dele. Ou para usar o velho provérbio, Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas são nossas, mas ele escreve certo. Um outro que eu gosto muito também, na economia de Deus, ou na economia da natureza, nada se perde. Nada se perde. Tudo tem uma finalidade útil. Tudo encontra equilíbrio. Tudo encontra equilíbrio. É isso. Que bacana, Almeida. Vamos lá. E a resposta diz o seguinte: que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça? Olha que resposta brilhante também do Espírito de Verdade. Está nele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele mais aproveita. É interessante isso, que às vezes a gente esquece que existem algumas leituras que diz que tudo que é matéria é ruim, né? Tem umas... E não é por aí a coisa. Que é isso? Se a matéria fosse apenas ruim, o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, não a teria criado. Né? A gente tem que compreender que o fato de existir na matéria é bênção divina, é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de aprimoramento. A gente vai estar aprendendo, porque às vezes a gente perde isso de noção. Nós, enquanto princípio inteligente, a gente precisa de ter uma experiência inicial mais grosseira, né? Porque os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, não nosso sentimento, a nossa sensibilidade, no início ela é muito grosseira. Ela precisa de coisas fortes, né? Para poder tocar essa sensibilidade primitiva. Né? Então, repetindo o que já foi dito, quando você está escolhendo um frango porque ele amadurece mais rápido, mas você está sendo carnívoro, você está matando ele. Já estudamos aqui que o bichinho morre aqui e sai andando, daqui a pouco ele está encarnando de novo. Ele não tem a sensibilidade aguçada o suficiente para perceber que você o agrediu. E ele nem vai ficar com raiva de você porque você o matou para comê-lo. Não, ele não está com essa percepção. Ele está cumprindo o papel que lhe toca naquele momento. Naquele momento, naquela fase, naquela etapa do desenvolvimento dele. Assim como nós estamos cumprindo a nossa nesse momento. Nós vamos evoluir para não precisar disso. Né? Nós vamos evoluir para não precisar de rebanho, para não precisar de um cão que nos proteja. Mas, enquanto isso, nós vamos dar oportunidade de vida para as ovelhas, para se reproduzirem, mesmo mansinhas, que não se defendem, a gente vai proteger elas. Então, a gente vai aprender a proteger o fraco. E o cão também. E o cão também vai aprender a proteger quem precisa ser protegido. Ele vai aprender a proteger o rebanho.
e vai desenvolver essa capacidade. Enquanto isso, o rebanho, Se Ele- multiplica. ele vai aprender a servir. Uhum. É brilhante, Almeida, e ao mesmo tempo assustador, quando a gente tenta ou mergulha minimamente que seja, nem precisa mergulhar, basta colocar o rosto assim dentro desse O oceano. corpo pode estar até fora, mas a cara dentro está No bom. momento que a gente coloca assim a cara dentro desse oceano, que são as leis naturais, a natureza com suas leis, eu digo é assustador porque a gente começa a perceber coisas que, infelizmente, apesar de estarmos no século XXI, da era cristã, sequer passa na cabeça de muita e muita gente. A gente vê isso pela quantidade de pessoas que hoje se dedica a estudar a doutrina espírita, por exemplo, né? Se não mudou, no último censo dava como 3%. Olha só, 97% das pessoas provavelmente sequer imaginam essa realidade que está por trás de toda a nossa vida diária. Uhum. Quantas pessoas param para pensar, como é que eu cheguei nesse ponto de ter uma inteligência, né? De ter menos pelo do que um Urso. urso? Por que o urso tem aquele corpo e eu tenho esse? Né? Por que um consegue ser mais inteligente do que outro? Por que uns morrem cedo e outros morrem ou desencarnam mais tarde? Qual o papel de uma pedra no equilíbrio da natureza? Qual o papel de uma gazela? Estou lembrando do exemplo que você contou há algumas semanas lá, do desequilíbrio ocorrido em Yellowstone, nos Estados Unidos. Qual a importância de uma gazela no equilíbrio de um ecossistema volumoso? Quanta gente não se preocupa ainda em pensar nisso, né? E isso me traz particularmente muita... Você sabe que aquela história de Yellowstone tem estudos maravilhosos. Não sei se tu conhece a história da fogueira. É do que queimou Que precisa queimar. Que precisa queimar. Você já Precisa contou. queimar. Você já contou aqui. Durante o incêndio é necessário Faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo. E como a gente vê tanta gente criticando, né? Olha, botou fogo. O outro critica, olha, o outro está matando a galinha para comer. Olha, que homem primitivo que ainda come carne. Você tem razão, eu sou um homem primitivo. E a gente Como é que você disse aquele dia? Eu continuo comendo meu bifinho. Continuo comendo meu bife. E a gente pode dizer de volta assim, olha, que pessoa primitiva criticando o outro, se até pouco tempo ela comia também, né? O mesmo bife. Então a gente acaba percebendo, Almeida, que tudo está em equilíbrio, né? Como o Chico Xavier ele dizia sempre, está tudo certo. Tá tudo certo. Na natureza, está tudo certo na nossa vida, né? A gente reclama mais por ignorância do que por conhecimento. E, infelizmente, acontece muito quando a gente desperta um pouquinho assim para algum conhecimento, ao invés de usar esse conhecimento para nos melhorar, a gente usa o conhecimento adquirido para criticar quem não adquiriu aquela restazinha de conhecimento ainda, né? É isso que me dá muita alegria de fazer esse programa, porque esse livro, ele é de uma grandeza que por mais que a gente comente aqui, a gente não... Não, a gente não consegue... Não consegue. Como diz o outro, exaurir tudo aqui nos programas. Já me perguntaram, Almeida, vem cá, quando vocês terminarem de comentar o livro dos Espíritos, vocês estarão desempregados da comunhão, né? Eu falei, gente, a gente pode, quando terminar, a gente pode começar da questão primeira e começar tudo de novo. Pode Porque, ser. inclusive, esse período em que a gente está estudando esse livro está nos trazendo uma base de informação que, se a gente for comentar de novo... É outro programa. É outro programa. É outro programa. E tem hora que... Eu acho que o mais legal é você... Qualquer livro que você leia. E esse aqui, pela riqueza que ele tem, não adianta a gente pegar o livro dos Espíritos, ler
e não perceber como é que ele dialoga com a gente, né? Dialoga com a nossa realidade atual. Com o seu eu, com É. a sua existência atual, com a sua vivência atual. Foi o que aconteceu, agora eu já não sei se foi essa, foi na semana passada, que eu citei a vida do Bismarck. Foi semana passada. Eu acho que foi. Né? É aquela coisa, não, os homens civilizados. O Kardec estava chamando homem civilizado gente que ficava duelando na madrugada bêbado. Era civilizado naquela época. Era a fina elite da sociedade alemã. Pois é. Né? Poderíamos até dizer, Almeida, a fina elite da sociedade humana, porque naquela época a Europa era o centro da humanidade, era tudo. Com certeza, Não é? Né? Era a grande perfeição. Né? E se achavam muito civilizados, século da razão, século das luzes. Né? E a gente, quando você lê isso aqui, você, peraí, vamos botar as coisas no lugar. Aquilo lá foi um ponto da jornada e hoje eu estou em outro ponto. Amanhã eu estarei num ponto ainda mais avançado. Né? Então, não fique aferrado às suas ideias, achando que você já sabe tudo. Não fique, porque eu estou começando a entender que eu não sei porcaria nenhuma. A semana passada, eu acho, Almeida, lá no nosso grupo de estudo, lá na Casa de Lázaro, eu falei isso. Né? Nós estávamos comentando um pouco a função do ego e me baseando... E vamos lembrar, né? No Jung. E vamos lembrar, ego é uma coisa importantíssima. Não vamos querer acabar com o ego. Não acaba com o ego que você vira uma geleia, você vira um nada. Foi bom você comentar isso. Isso aconteceu numa palestra que eu fiz, onde eu toquei o ego, falei sobre o ego, e o colega que foi fazer a prece final, em sua prece pediu a Deus que nos ajudasse a eliminar o ego. Eu olhei para isso e falei, vou ter que fazer a palestra toda de novo. Eu digo, Deus, não ouça o que esse colega está dizendo. Mas eu falava disso, Almeida, que até certa idade nossa, a gente tem muita certeza, né? Até ali, os 30, 40 anos de idade, a gente tem muita certeza. A gente sabe de tudo. Quando chega de volta dos 50, a gente começa a duvidar... A colecionar as dúvidas. A duvidar das nossas certezas. E agora que eu estou chegando aos 60, eu estou começando a ter certeza de que eu estava muito errado em muitas coisas. E talvez seja por isso que foi só no terceiro terço, digamos assim, da sua vida, que o Sócrates assumiu que só sei que nada sei. Né? Eu acho que a grande sabedoria da maturidade é essa, é a gente descobrir que não sabe nada. O grande segredo da felicidade, da maturidade, é justamente você viver bem com as suas dúvidas. Pois é. Né? Porque, caramba, o Espiritismo nos traz grandes certezas, mas ele abre leque para tantas dúvidas. Rapaz. Né? Mas os animais evoluem, mas o homem age em função do seu egoísmo e usa os animais. Aí o que diz o Espírito da Verdade? E daí? Qual é o problema dele usar? Se ele está dando oportunidade para que esses seres vivam, se aprimorem, adquiram inteligência e ele também, qual é o problema disso? Vamos para frente. Vamos à frente. Almeida, o nosso tempo acabou e nós encerramos também aqui o estudo da sucessão e aperfeiçoamento das raças. Semana que vem falaremos sobre obstáculos à reprodução. É outro tema instigante. Muito obrigado e até semana que vem, Almeida. Até, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Divulguem o nosso trabalho, divulguem a doutrina espírita. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.